Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um capítulo do SeJuntaCast. Hoje a gente vai falar sobre a importância de treinar professores continuamente. Hoje eu tô com dois convidados super especiais que trabalham com desenvolvimento profissional há muito tempo, mas vou deixar com que eles se apresentem. Meu nome é Guilherme, eu sou fundador da Sejunta, trabalho com tecnologias Apple em educação há mais de 10 anos e comigo tem Yuri. Oi, Gui. Olá, pessoal. Tudo bem? Hoje estou empolgado. É um papo muito bacana, né, da gente poder comentar sobre a formação de professores. Tem diversos caminhos que a gente pode trilhar e hoje é um episódio para a gente refletir, ver o que cabe na nossa instituição, ver quais os caminhos que a gente pode tomar. E para isso, a gente convidou dois excelentes professores que têm uma vasta experiência sobre formação de professores e hoje a gente tem a Yasmin e o Cacique, então muito bom ter vocês aqui. E Cacique, fica à vontade de se apresentar. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Pedro Cacique, da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie, aqui em São Paulo. Hoje eu coordeno um projeto que se chama Apple Developer Academy Mackenzie e acredito que a formação tem que acontecer sempre. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Yasmin Gonçalves, sou pedagoga, atuo na formação de professores há uns 5 anos e fazer parte desse time aqui, desse podcast, é um privilégio muito grande, então muito obrigada por esse tempo e por essa conversa com vocês. Então, estou animado com esse tema, né? A importância de treinar professores continuamente. E é um tema que, ano após ano, essa pauta ela acaba se transformando, porque afinal a gente tem diferentes perfis de professores, a gente tem diferentes anos, então o professor de educação infantil é diferente de uma formação de um professor de ensino médio, por exemplo, e agora a gente acabou de passar por uma pandemia, onde a gente tinha professores que estavam trabalhando de casa, e agora, né, a gente está nessa volta com o presencial. Enfim, muita coisa mudou. E eu queria saber de vocês, e trago essa primeira pergunta para Yasmin, como que você enxerga essas mudanças do perfil de professores para a formação continuada do pós-pandemia? Yuri, excelente pergunta e eu acho que é muito importante esse processo de formação e eu acho que a pandemia trouxe para a gente a oportunidade de usar de fato a tecnologia, né? Então, eu acho que esse processo de formação para os professores, eles se sentiram necessidade, né? Porque eu acho que antes tinha um pouquinho desse desafio, será que eu preciso? Será que eu quero? Eu tô aqui há 10, 15 anos e não preciso da tecnologia, a tecnologia não é tão importante. E quando a gente passa por esse processo de pandemia e de que a tecnologia mais do que nunca é necessária para essa transformação, a formação se faz ainda mais necessária, né? Porque para que eles vejam de fato a potência da tecnologia e que eles podem aprender e que a formação tá para isso, né? Para a gente aprender, se desenvolver e não tá para mostrar algo errado. Ah, não, você tá fazendo isso há 20 anos errado. Não, não é essa a ideia da formação. A formação é trazer as novidades, as trocas e trazer esse aperfeiçoamento das práticas e metodologias que eu acho que a gente tem buscado muito e que a tecnologia tem se transformado em conjunto com a educação. Acho que a pandemia trouxe esse quesinho positivo, né? Se a gente pode dizer assim. Sim, queria escutar você também, Cacique, porque a pandemia, assim, nós enxergamos que tem perfis de professores que, nossa, consegui enxergar mais possibilidades com a tecnologia e perfis também que podem ter ficado traumatizados, porque não foi um desenvolvimento profissional para utilizar a tecnologia. Então, queria escutar você. Foi uma situação que pegou todo mundo de surpresa, né? Então a gente teve que se virar ali com o que a gente tinha para conseguir continuar o trabalho, porque o trabalho da educação não pode parar, então a gente precisava continuar de alguma forma. E a gente viu mesmo professores que já conseguiram pegar a tecnologia rápido, então já conseguiu abrir ali o aplicativo de conferência e fazer sua aula, outros que tiveram uma certa resistência, mas o que eu mais consegui ver foi a troca, né, do pessoal que conseguiu e aí aplicava de uma forma diferente e que trazia o da sala de aula presencial para o remoto, e aí começava a perceber que precisava alterar alguma coisa, né, que não dá para fazer tudo que a gente faz no presencial, de forma remota, mas que a gente foi adaptando. E essa troca de quem conseguiu fazer com quem ainda estava com dificuldade foi muito legal. Mas sim, tem muita resistência ainda, né? Eu acho que
é comum nosso, né? A gente está muito acostumado com alguma coisa. Está acostumado com um sistema de mensagem. O sistema de mensagem sai do A, tem que procurar outro. E aí, como é que a gente faz? Eu acho que é comum nosso, né? E na escola eu tenho a sensação de que tudo é um pouco urgente também, né? Então quando dá um problema e tem que sair correndo e chamando todo mundo, né? E eu acho que essa troca, pegando do gancho do cacique, foi muito positiva também enquanto os alunos, né? Porque eles trocavam, porque eles sabem, assim, de forma muito natural, de investigam, de exploram, de não ter esse medo de, ai meu Deus, se eu mexer aqui, eu vou resetar o iPad ou o Mac. Então, ter essa troca entre o professor e o aluno, eu acho que foi muito rico, porque os professores, eu acho que eles baixaram um pouco a guarda e entenderam que os alunos estão ali também para contribuir, né? Então, acho que essa troca foi muito gostosa nesse período também, apesar de desafiadora. Sim, mas eu acho que o que a gente que está caminhando para a educação é essa troca mais ativa, né? É a gente aprender com o aluno e não só ser o professor detentor do conhecimento, né? Então, acho que foi muito legal. A gente aprendeu a usar filtros no Zoom ou em outro aplicativo. Foi muito legal. Arrisco dizer que a gente aprendeu a usar o Zoom, inclusive, né? Exatamente. A gente Exatamente. aprendeu, né? E vocês comentaram algo muito legal, que é essa questão de baixar a guarda, né? Mostrar que é mais uma ferramenta que vai estar lá para apoiar o professor, um dispositivo, e sem o ensino-aprendizagem, o currículo que o professor está lá para aplicar, vai ser só mais um recurso, só mais um peso de papel, e o recurso ele está lá para apoiar o desenvolvimento junto com o aluno. E claro, tudo isso é muito lindo, mas a gente sabe desses desafios. Então, pensando num processo de adoção, num primeiro passo, como que vocês enxergam? E aí eu trago até a pergunta para o Cacique, como que você entende que quais seriam os primeiros passos para esse coordenador, essa direção que quer iniciar esse processo de projetos de tecnologia? Eu sempre sou da linha de que a empatia tem que vir primeiro. Então, empatia é se colocar no lugar do outro. Então, se eu quero adotar na minha escola uma tecnologia, eu preciso me colocar no lugar dos professores, dos funcionários, e entender as dificuldades de cada um. Então, tem professor que tem uma dificuldade maior com a tecnologia, tem outros que são um pouco mais práticos, e como que eu vou lidar com isso? Então, o planejamento vem a partir dessa empatia. Então, eu preciso planejar para diferentes pessoas. Essa é a beleza da escola, a gente tem diferentes profissionais. Se a gente tem diferentes profissionais, a gente precisa de diferentes métodos com eles. Então, planejar pensando na pessoa em primeiro lugar, eu acho que é o fundamental. Então, como que eu coloco aquele professor que já está há mais tempo fazendo as suas práticas que são excelentes, mas que já estão ele já está acostumado a fazer aquilo, como que ele vai mudar? Né? Então, mostrar para ele que a mudança é importante e que a gente não está desmerecendo o trabalho, que a gente está ampliando o trabalho. Acho que começa por aí, né? Para depois a gente começar a pensar em treinamento. Então, a adoção, ela começa primeiro com a pessoa e depois com a tecnologia, né? E eu gosto de pensar também que é importante falar pro educador que a tecnologia veio para somar. Porque a primeira coisa que eu percebo é mais trabalho, é mais coisa, é mais cobrança. E quando a gente tenta posicionar por meio de um processo empático igual você trouxe, da seguinte maneira, é para te deixar mais leve, é para aliviar a pressão em cima de você e do seu trabalho. Eu acho que a resistência tende a cair. E aí, tô ansioso para ver a Yasmin também. Não, eu acho que esse ponto que você trouxe aqui faz muito sentido. E a gente, olha, quando a gente vê na prática, perceber a formação de forma personalizada é tratar também daquilo que a gente acredita enquanto educação, de que cada um aprende ao seu jeito, cada um aprende ao seu ritmo. E a Apple traz muito isso em relação à tecnologia, né? Respeitando o ritmo de cada um e trazendo isso ao processo formativo do educador, para que ele se sinta parte e para que ele veja sentido. Não é só mais uma formação, não é só mais uma ferramenta, não é só, eu tenho que usar mais alguma coisa, não é algo para dificultar. E ele vai começando a ver sentido e vendo também na prática o quanto isso muda a rotina da sala de aula, quanto isso transforma o ensino-aprendizagem dos alunos. Então, acho que vai fazendo esse gancho, tendo a empatia, a personalização, entendendo o tempo, o ritmo de cada um. Porque tem professores que a gente sabe que utilizam de maneira muito tranquila a tecnologia e vão de forma, assim, voam muito, né? E tem outros que têm o seu desafio ali pessoal, né? Tem um pouco de resistência, tem um desafio de que consigo ou não consigo. Então, de trazer isso de forma personalizada vai
trazendo gancho e trazendo sentido para aquilo que a gente vai colocando na prática, sabe? E pensar que não existe uma forma única de usar a tecnologia, né? Sim. Então, enquanto gestor, a gente precisa pensar que os professores vão descobrir a sua forma de usar a tecnologia. E que se a gente tenta engessar, então você tem que usar o aplicativo X para escrever textos. Ah, mas tem mais 3 outros, por que ele não pode usar esses outros aplicativos? Então, acho que pensar em treinamentos que mostrem o básico de como utilizar e que também forneçam espaço para que esse educador possa explorar os outros. Acho que o planejamento ele precisa ir nessa linha, pensando na personalização e que cada um vai trabalhar de forma diferente. Não esperar que todos vão trabalhar de forma igual. Acho que a gente tem muita opção no mercado hoje de aplicativos, né, de software que a gente pode usar. Então, por que não explorar isso? Por que padronizar, né? Em alguns momentos a gente precisa padronizar algumas entregas, mas em sala de aula eu acho que dá pra gente liberar muito, né? E eu acho que vai trazendo essa formação para a prática, né? Como ele pode fazer na sala dele, para que ele não ingesse essa formação ali de, então eu só tenho esse aplicativo de escrever, eu só vou poder usar ele, não vou explorar, não vou conhecer outros, não. O cacique me falou que é só esse aplicativo, e a ideia não é essa, né? Aí depois o aluno entrega uma atividade em outro aplicativo, a gente não aceita porque a gente foi treinado a aceitar um só, né? Eu vou falar que eu tô adorando a conversa desde já, assim, porque é um tema muito atual. E eu queria até fazer uma pergunta um tanto quanto provocadora, no seguinte sentido. A gente fala muito de formação, capacitação, treinamento, e hoje a gente chega numa nomenclatura que eu acho que é mais utilizada, que é o desenvolvimento profissional. E aí eu fico pensando assim, formação é um nome péssimo, né? Porque você pega uma forma e sai todo mundo igual, né? E aí eu fico pensando, o Cacique trouxe agora, né, de que não é só um recurso, tem vários, tem mais de 300 mil aplicativos para educação, e é muita coisa e é muita possibilidade. E aí eu gosto de pensar no desenvolvimento do professor assim como a gente pensa no do aluno, né? De que tem que ser mais amplo, tem que ser de acordo com os interesses, de acordo com as aptidões. E primeira coisa, sobre o nome, assim, que nome a gente dá? Porque eu coloquei aqui treinar, porque eu acho que treinar é um nome neutro, né? A gente não fala muito, mas eu gosto muito de desenvolvimento profissional e olhar o educador como um profissional. A gente tava brincando outro dia, eu e Yuri, né? Que ninguém fala pro engenheiro que tá construindo um prédio, né? Os ajustes que ele deveria fazer no prédio. Mas o professor é todo dia, de alguma maneira, influenciado por família, por aluno, por, enfim, profissionais de diferentes categorias, e ele é um profissional. E eu gosto do desenvolvimento profissional. Então eu queria entender de vocês, que nome que a gente dá para isso e quais são os desafios de levar para o educador um desenvolvimento profissional, assim como a gente coloca tanta energia no aluno, por exemplo. Eu gosto bastante de desenvolvimento profissional porque a gente expande não só voltado para aquela escola, é um desenvolvimento profissional para a vida, né? Então, enquanto escola, a gente tem que pensar exatamente isso, que a gente está desenvolvendo os estudantes para a vida, a gente não quer só, eu estou aqui fazendo para o ensino médio e estou desenvolvendo ele para o ensino médio. Não, estou desenvolvendo ele para a universidade, ele enquanto cidadão, e a mesma coisa para o professor, né? Para que ele se veja, assim, crescendo e tendo essa ambição de crescer, que não está limitado. Então, acho que o desenvolvimento profissional faz muito jus àquilo que a gente acredita e aquilo que a gente espera de um educador, de um professor. Eu acho que faz muito sentido também quando você fala, Gui, que todo mundo dá um palpite, né, para o professor. Seja a gestão, seja a família, seja o próprio aluno. Mas o médico a gente não fala, né, isso. Então, você me passou aqui Tilenol. Exato. Não, mas vai me passar Tilenol? Não, eu acho que dipirona é melhor pra mim. Acho que não, acho que eu não quero esse antibiótico, acho que eu prefiro outra coisa, né? Então, acho que o professor também precisa cada vez mais tomar posse desse, não, eu sou esse profissional. Eu sou autoridade, Eu né? sou autoridade de que eu sei do que eu estou fazendo, eu sei daquilo do meu desenvolvimento profissional, da minha atuação e acreditar mais nele, né? Então, acho que faz parte desse desenvolvimento profissional também ele se firmar enquanto professor, enquanto educador. E uma das coisas que eu gostei bastante que vocês colocaram foi a questão de entender os diferentes cenários que você tem dentro de uma única escola e a partir desses cenários entender também os perfis de professores. Então isso mostra o quanto que esse desenvolvimento profissional a gente pode ir por diferentes caminhos e isso é incrível, porque afinal com os alunos também a gente motiva eles a ir por diferentes caminhos. E aí eu queria trazer até uma pergunta para a Yas,
porque um dos caminhos mais desafiadores que a gente tem é com a educação infantil, porque é um momento que a criança ela está entendendo a questão corporal, trabalha muito questões de psicomotricidade, muitas atividades que envolvem o corpo, em virtude dessa faixa etária. E um dos desafios é entender qual é o momento de se colocar a tecnologia. E isso faz muita parte do desenvolvimento profissional desses professores, para entender quando que um iPad é a melhor opção, ou uma atividade, por exemplo, ali que envolve o corpo. E queria te escutar quais os passos que você toma para procurar entender como apoiar essa escola, principalmente pensando na educação infantil. Yuri, a educação infantil é um desafio tremendo, porque a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Ela sempre foi tida como assistencialista, e agora com a BNCC, que ela trouxe essa mudança e trouxe visibilidade para a educação infantil. O uso da tela é muito questionado também em berçário, G1, né? Em faixas menores, faixas etárias, e então a própria estudos nos mostram que inicialmente a partir dos 2, 3 anos, né? Então, eu acho que mostrar que é possível, não de usar a tecnologia todos os dias, né? Que, como ensino médio, a gente usa a tecnologia todos os dias, tá ali com o iPad na mão. Então, Até fora da escola a gente usa todo dia, né? todo dia, exato. Mas mostrar que a tecnologia na educação infantil pode ser usada para desenvolver diferentes habilidades, inclusive as corporais, porque, por exemplo, eu gosto muito de quando a gente divide em momentos do iPad e momentos híbridos, né, que a gente chama, em momento do iPad e em outro algo concreto, de fazer essas rotações por estações, porque não fica muito tempo, a gente divide a aula em 50 minutos, 1 hora, então fica aqui 10 minutos com os combinados que a gente precisa fazer com as crianças, e depois mais 20 minutos em cada estação. Então, não tem esse uso excessivo na tela. Eles aprendem a utilizar, aprendem a ter regras, o que às vezes em casa eles não sabem, né? Que olha, hoje a gente vai usar esse aplicativo e não vamos usar o outro. Tem uma intencionalidade pedagógica, porque muitas vezes os aplicativos em casa não têm essa intencionalidade pedagógica que a gente traz na escola. E mostrar para as famílias essa importância. Então, acho que trazer a família em uma reunião de pais, fazer essa rotação, mostrar para eles, olha, seu filho não está usando todos os dias o iPad, ele não está usando só para fazer um joguinho, ele está usando com uma intencionalidade. Então, trazer também a família, mostrando essa importância e mostrando para os educadores, né, para os professores, que esse processo a gente vai desenvolvendo com eles outras habilidades, né? A habilidade de eu tenho que respeitar o outro, esse não é o meu momento, eu preciso respeitar as regras, eu posso aprender traços, sons, cores e formas, os componentes da BNCC também no iPad, né? E isso faz muita conexão porque eles estão cada vez mais voltados e conectados com a tecnologia. Então, eles já terão esse acesso, né? Já tem muito cedo. Então, é de forma muito consciente e responsável, que eu acho que isso é um ponto muito importante, de ter essa responsabilidade e fazer essa conexão com a família. É bacana esse cenário que você trouxe, porque basicamente é o quanto que é diferente o uso da tecnologia em casa e o uso da tecnologia na escola, que é um uso que está monitorado, é um aplicativo que tem uma intencionalidade pedagógica, então isso muda totalmente o cenário e a criança desde cedo entendendo o momento certo de utilizar esse dispositivo, isso é incrível, porque a partir daí, até no desenvolvimento dos próximos anos, é uma criança e um possível adulto que vai saber o momento certo de utilizar a tecnologia ou, por exemplo, os recursos físicos. Então isso é muito legal. Inclusive, eu queria comentar um pouco o que é o seguinte, o que eu sinto é que a família, de maneira geral, ela tem muito receio da adoção da tecnologia na escola. Porque o que ela vê da tecnologia é no restaurante dar a tecnologia para a criança ficar quietinha enquanto eles estão jantando. É na sala a TV ligada o dia inteiro em alguma plataforma de streaming passando desenho. E na escola, quando você vê um conteúdo educativo, que pode ser no formato de jogo ou não, causa um estranhamento, né? Então assim, mas isso é a mesma coisa que tem lá em casa. Qual é a diferença, né? E tem uma certa distância no uso, na aplicação, tem um profissional por trás pensando na intenção do uso da tecnologia, né? E eu estou super de acordo, assim. Tem até o OMS que fala, né? Tempo de tela e tudo mais. E aí eu fico pensando,
em casa eles já ficam muito mais tempo do que deveriam, inclusive de acordo com os estudos, né? Mas na escola vira problema, porque a família fala assim, não, você tá usando mais do que 12 minutos pra idade X que não pode. Mas em casa fica 6 horas na TV e, né, não tem muito controle. E por isso que eu acho que quando a gente traz na reunião de pais, né, mostra um pouquinho, fazer ali na prática do que é feito, essa chavinha vira. Eu não faço isso em casa, eu não faço de saio fotografando com ele as formas geométricas, né? Tô dando alguns exemplos bem práticos aqui. Eu não saio fotografando e não faço algo no concreto, em conjunto, fazendo assimilação de conteúdo, né? Então, essa chavinha vira para as famílias e eles passam a entender, nossa, é só uma vez na semana, não é tudo isso que eu achei que eles viviam, assim, o dia inteiro aqui no iPad, né? Então, acho que vai virando essa chavinha. Então, por isso que essa parceria é muito importante. E a gente tem visto vários relatos de escolas que estão fazendo isso com maestria, né? Agora no Summit, por exemplo, a gente viu alguns relatos de escolas que, por exemplo, vão fazer um passeio fora da escola para estudar a biologia, por exemplo. Faz um primeiro passeio para o aluno aproveitar aquilo, para ter o momento pedagógico, de entender a planta, de entender como é que é o inseto ali, e depois volta com o iPad para sair fotografando. Então, cabe muito para a escola também essa dosagem, né? Entender que adotar a tecnologia não significa sair colocando um dispositivo na mão em todo momento, né? Vai beber água, leva o iPhone. Não é assim. Mas quando a gente começa a fazer isso, o aluno vai levando isso para casa, né? Vai entendendo. E uma coisa que eu acho interessante é que a tecnologia ela não está relacionada só com um dispositivo, só com o smartphone, só com o tablet, só com o computador. A tecnologia é o estudo da técnica, né? Então, o que a gente usa de parte técnica? Hoje a gente tem tecnologia em tudo, né? Em vários dispositivos que antes pra gente era brinquedo na nossa época, hoje já tem lá um hardware, um software bem complexo. Então, entender que tudo é tecnologia, a gente entende que a gente está usando em todo momento, né? Mas como a gente usa é que precisa ser adaptado. Vou até fazer desculpa. Desculpa, eu vou até fazer um comentário sobre isso, porque assim, existem também as tecnologias analógicas e as digitais, né? Exato. E aí a gente fala, quais tecnologias são não digitais que a gente utiliza? A gente sempre usou a voz. É uma baita tecnologia. A gente sempre usou o quadro, a gente sempre usou a caneta, o lápis, o papel. E por vezes assume-se que é treinamento de tecnologia, que a escola espera de mim. Que agora seja igual que você estava mencionando, né, Cacique? Agora eu vou beber água, eu vou levar o iPad. Agora eu vou dar uma aula de, sei lá, literatura, eu tenho que obrigatoriamente usar o Mac. Não. Você pode usar uma série de recursos, né? Uma caixinha de ferramenta inteira. Ia puxar o gancho que um pouquinho em relação à programação também, né? Que é mais a sua área, mas que todo mundo fala, ai meu Deus do céu, programação, a gente não usa programação é difícil. E quando a gente para analisar cruamente, assim, né? A gente consegue fazer programação com eles, porque a gente não se programa para acordar, lavar o rosto, escovar os dentes. É claro que cada um na complexidade, né, da educação infantil, Fundo 1, a ensino médio, a universidade, mas a gente faz a programação. Então, por que também não trazer essa conexão e trazer esse ampliar da mente dos estudantes e também dos professores, né? Quando a gente fala de desenvolvimento profissional, é mostrar para eles que, assim, é muito mais fácil, pode ser muito mais fácil e divertido do que tão complexo e, assim, desafiador, né? E você tocou num ponto de programação que, por exemplo, até com os anos iniciais, existe uma programação ali. Eu já vi professores, por exemplo, que realizam passo a passo de escovar os dentes. E aí vão com o aluno lá e faz para ele poder ir ali passo a passo, já entendendo, né, como se funciona, se programar para algo, desenvolver ali como que funciona um sequenciamento. E o aluno ele vai estar programando sem saber que está programando. Então esse é um primeiro ponto muito bacana. E todo mundo sabe programar, né? Exatamente. E a gente faz esse tipo de atividade na universidade também, então não achem que é exclusivo para as crianças. A gente faz mapa no chão para poder andar de um ponto para o outro dando os comandos, igual a gente faria com as crianças também. E até aproveitando essa bola que foi levantada, queria te perguntar, Cacique, como que você vê a importância da programação para o desenvolvimento profissional dos professores? Isso pensando desde os anos iniciais aos anos finais, como que você vê que a programação ela pode entrar em diferentes disciplinas?
Eu acho muito interessante porque é o que a gente tem conversado de que a programação, ela não é só sentar e escrever um monte de código. A gente tem aquela visão de que o programador tá com um capuz no escuro, escrevendo um monte de Sim. coisa. Tá hackeando alguma coisa, né? Mas a programação não é só isso, né? A programação é você conseguir falar com o dispositivo. É você conseguir traduzir o que você está pensando no sequenciamento das ações para que o dispositivo entenda. Então, nada mais é do que a gente conseguir interpretar ou traduzir o nosso pensamento. A gente faz isso quando a gente troca de idioma, por exemplo, né? Então, do português para o inglês, qual que é a lógica para trocar? É a mesma lógica que a gente tem com a programação. Qual que é a lógica para o meu idioma português para o idioma que o computador entende? Quando a gente começa a pensar assim, muda um pouco as coisas. Porque na sala de aula a gente tem a programação. Vamos pensar na escola infantil, educação básica ou fundamental. A gente tem a programação diária. O que a gente precisa começar a pensar é como que a gente coloca a programação, código, nessa linha. Com código, a gente consegue explorar diferentes habilidades, né? De comunicação, de lógica, matemática. A gente sempre associa um pouco mais com a matemática, porque talvez é um pouco mais prático de ver isso na programação. Mas são vários elementos, né? Várias habilidades que a gente trabalha. Comunicação, trabalho em equipe. A gente quase não faz programação sozinho, né? O programador hoje no mercado é raro encontrar um que está trabalhando sozinho. A gente tem, por exemplo, programação em pares, que a gente faz uma técnica de programação. A gente senta junto, vamos programar no mesmo computador, um fala, o outro digita. Isso precisa ser explorado também na escola, né? E a programação para fazer diferentes atividades. E, Cacique, pela sua fala, me parece que não é para estudar programação, e sim tem diversas competências socioemocionais aí no meio. Conta mais pra gente. É exatamente isso. Quando a gente coloca a programação na escola, a gente quer trabalhar não só a lógica matemática, né? Mas a gente quer mostrar para o aluno que ele é capaz de desenvolver alguma coisa. A questão da recompensa, né? Ele conseguir colocar um código, seja digitado, seja movendo peças como no Scratch, por exemplo, né? Que a gente tem blocos de código visuais. E ele conseguir visualizar o computador respondendo, tem a recompensa. Então a gente já começa a mostrar para o aluno também a questão de quando você aprende, quando você desenvolve, você vai ter algo no final que você vai se orgulhar e tudo mais, né? Então, acho que na escola está muito mais envolvido a isso do que realmente seguir uma carreira de programador. Nem todos vão seguir, mas quando a gente trabalha essa questão de lógica, de raciocínio, a gente melhora muito. E eu acho que trazer também que o erro faz parte do processo de aprendizagem, né? Exato. Porque eu acho que tantos alunos trazem os traumas de que eu não posso errar, eu não posso, tudo eu tô sendo avaliado. E trazer esse processo de que eu vou errar enquanto aluno, eu vou errar enquanto profissional e que tá tudo bem, porque a gente tá aqui para aprender e se desenvolver. E isso também quebra um pouco o professor, né? Porque talvez o próprio professor de programação, não, mas esse código era para estar dando certo, o que que tá acontecendo aqui, né? Então acho que vai trazendo essas quebras pro aluno e pro professor e trazendo novos desenvolvimentos e novas habilidades, como a Yuri falou, né? E mesmo no estereótipo do programador, ele não senta lá e digita todo o código de uma vez só e já tá pronto. Não é assim. Tem muito erro, tem muito bug para ser corrigido. Então, realmente, eu tô dando aula todos os dias, preciso lembrar como se escreve um elemento básico de programação. É normal. Eu vou até colocar um elemento aqui adicional que é o seguinte. Não só não se trabalha sozinho, não só numa sentada só, né? Senta e faz tudo ali de uma única vez, como também é uma construção que é feita em grupo, muitas vezes. Então eu fico pensando, por exemplo, muitas vezes pensa-se que na escola o aluno tem que fazer tudo sozinho. Por exemplo, a avaliação. Você vai lá, senta, sem consulta, é você com o teu cérebro, né? É em dupla, você e o teu cérebro, né? Quantas vezes a gente não ouviu isso de professores para fazer a prova? Só que quando esse aluno sai da escola, o que ele é provocado no mercado de trabalho, seja a profissão que ele quiser? Ah, você precisa resolver esse problema. Só que não é você e o seu cérebro, é você, o seu cérebro, o Google, os seus pares, as pessoas de outros lugares, de outros países. E a gente sempre provoca, depois da escola, essa construção coletiva, ou seja, a troca, vai ler, vai baixar e-book, vai pesquisar, vai falar com outras pessoas, acessa o LinkedIn, vai em evento. E para o aluno, não, é você e o teu cérebro. Daí eu queria perguntar sobre isso para vocês, assim, como que é o desenvolvimento profissional do educador, pensando que o aluno a gente provoca nesse sentido? É engraçado, porque às vezes a gente quer atingir isso com os alunos, mas a gente mesmo quer continuar parado, né? Quer continuar fazendo o mesmo.
Mas se existe todo esse processo, a gente também precisa começar a trabalhar assim. No meu caso, estou ensinando o desenvolvimento de aplicativos. O desenvolvimento vai além da programação, como a gente tem falado. Ele vai na ideação, então preciso sentar, preciso fazer práticas de ideação, brainstorming, brainwriting, alguma outra prática. Então preciso conviver, preciso discutir isso no grupo. Preciso depois pensar no visual, fazer todo o design, para depois programar lá no final, né? Na sala de aula, por que que é diferente, né? Por que que a gente não aproveita os momentos de formação, por exemplo? A gente tem sempre, começo de ano, a gente tem aquele momento de encontro de professores, que a gente vai ter formação e a gente muitas vezes pensa que a gente vai só receber, que vai trazer alguém de fora para dar uma palestra, a gente vai Uhum. sentar lá, vai escutar e acabou. Mas calma, se eu estou ensinando a programação, não é um processo colaborativo em que todo mundo precisa conversar e discutir, por que que no planejamento eu estou só escutando? Por que que eu estou deixando só outra pessoa fazer? Então, nesses planejamentos, quando a gente começa a perceber que faz parte da nossa atividade discutir, trocar ideia, compartilhar as práticas, né, mostrar o que está acontecendo, isso já dá um avanço, né? Porque a gente deixa de ser passivo e começa a ser ativo no processo. Então, acho que o nosso desenvolvimento e a questão do treinamento, né? Ninguém se torna professor assim que acaba a faculdade, Uhum. né? É uma construção. Então, esse planejamento precisa acontecer, esse desenvolvimento constante, né? Até falando de desenvolvimento profissional continuado, né? A gente acha que a magia acontece assim no estalar de dedos, né? Então eu vou convidar o Yuri. Yuri, vem cá dar uma palestra na minha escola. E aí depois da palestra, eu como gestor penso, os professores estão craques agora. Agora tudo vai mudar. E aí a gente tem adotado o desenvolvimento profissional continuado também, porque não é uma única palestra que vai mudar o circuito, né, inteiro. É uma sequência de ações ali na sala de reunião dos professores. Então gostei Tempo para muito que você colocar em trouxe. prática também, né? Então, às vezes a gente escuta muita coisa legal, mas não tem tempo hábil na nossa rotina para colocar em prática. Eu Sim. vindo para cá, estava no Twitter e vi um professor falando: as escolas podiam começar a colocar um jornal na mão de cada aluno e gastar 1 hora para leitura na sala de aula. Aí um outro professor rebateu: tá, mas aí ele vai deixar de fazer várias outras coisas que tem que fazer, porque precisa fazer e a gente nem sabe se agrega para os alunos. Acho que é muito isso, a gente escuta uma ideia legal, mas fica: nossa, será que eu preciso, eu vou ter que tirar alguma coisa da minha rotina para encaixar isso? Vai precisar tirar alguma coisa, mas pensar que a gente está explorando. Não deu certo, igual na programação, a gente corrige e a gente tenta implementar diferente de outra forma. Mas se a gente não tem esse espaço de teste, né, de ouvir a palestra e coloca em prática, não funciona, né? Sim. E pensar que o currículo ele é vivo, né? Não é algo que está ali fechado, escrito em pedra e acabou. Ele precisa ter esse movimento, acompanhar. Hoje em dia a informação ela chega para a gente muito rápida e geralmente são assuntos que os alunos eles querem discutir, eles querem ter um espaço, porque se não for na escola, por exemplo, que discute um determinado tópico, provavelmente ele vai buscar na internet e vai saber como que vai aparecer essa discussão se ele não tiver um preparo ali, um repertório, né, com apoio da escola. E até aproveitando essa pauta, a gente comentou sobre educação infantil e eu queria também escutar o outro lado, que é o ensino médio e universidades, porque a gente tem um público que, por exemplo, do ensino médio tem uma carga grande de estudos, pensando principalmente nos vestibulares, tanto nacionais quanto internacionais. E uma das dores dos professores é: nossa, como que eu vou colocar uma formação continuada, pensar em tecnologia, como que eu vou explorar um novo aplicativo se eu não tenho nem tempo para a minha disciplina? E queria escutar da experiência de vocês, aí, Cacete, se quiser ficar à vontade, de como que vocês enxergam isso com essa carga horária grande que você tem tanto no ensino médio quanto universidades, para colocar também a formação de professores. É aquele problema. É aquele problema que a gente continua tentando atacar sempre, né? Ainda bem que essa pergunta não vale nota, né? Porque eu acho que não tem uma fórmula mágica, né? A gente precisa tentar entender o contexto, de novo aquela questão da empatia, né? Entender o contexto de cada escola, de cada universidade, para tentar mudar.
parte da gente tentar mudar, isso é fato, né? Mas a gente sempre, falando da universidade, a gente encontra um aluno um pouco diferente da escola, porque ele já tem um pouco mais de experiência, mais vivência. Eu digo um pouco mais, chegam pra gente lá com 18, 19 anos, mas eles já começam a ter um senso de responsabilidade talvez um pouco maior, um pouco diferente da criança, né? É, então, ele é parceiro da gente, ele precisa ser parceiro do professor ali. E é o que a gente costuma falar para os alunos sempre, né? Olha, isso aqui agora é um trabalho, a gente tá junto nessa, não sou seu chefe, a gente tá construindo junto, aprendendo junto. Então, precisa ter uma parceria maior. Claro que a gente está falando do mundo ideal também, né? Na realidade é um pouco diferente, a gente precisa trabalhar com isso constantemente. Mas se a gente pensa assim, a gente precisa colocar também para os professores que é assim, precisa que o corpo de professores esteja unido nessa ideia, porque senão a gente vai ter uma parte dos professores que está trabalhando alguma coisa diferente, tentando atividades diferentes, e outro que não quer fazer. Aí os alunos começam a ter as preferências, começam a engajar mais em uma aula do que outra. Então, para trabalhar com os professores, e aí no sistema universitário é um pouco mais diferente, porque a carga horária é um pouco diferente, a distribuição de horários, né? Mas eu acredito que, como qualquer ser humano, a gente precisa de recompensas, né? Quando a gente começa a ver as recompensas do trabalho, a gente começa a agir diferente. Que professor que não gosta quando chega em casa e recebeu um bombom de um aluno falando que a aula estava legal? Recompensa simples, né? Quando a gente fala de recompensa no meio de trabalho, a gente já liga com bonificação, com férias, mas não necessariamente. Óbvio, a gente quer também bonificação, mas algumas coisas que acontecem no dia a dia podem ajudar a gente a manter esse desenvolvimento profissional. O reconhecimento do professor, principalmente. E aí o reconhecimento vai desde um tapinha nas costas à bonificação, né? Mas a gente saber que o que a gente está fazendo está dando fruto. O professor, ele se vê muito o sucesso do professor no aluno, né? Quando o aluno teve sucesso, a gente tem sucesso junto. Mas entender isso nem sempre é rápido na jornada do professor, né? Às vezes a gente passa, principalmente no começo da nossa carreira, tentando achar qual é a recompensa que a gente vai receber. Poxa, eu estou trabalhando, preparando aula, planejamento e não sei o quê, e não sou recompensado. Mas a gente começa a perceber isso aos poucos, né? E o desenvolvimento está ligado com isso, né? A gente aprende algo, a gente põe na prática, tem uma recompensa, né? Valeu a pena? Beleza, vamos fazer de novo. Não valeu a pena? Vamos tentar outro caminho. Na universidade é do mesmo jeito. A gente precisa testar coisas diferentes. Deixa eu aproveitar e perguntar, desculpa, Yasmin. Pensando no gestor que está ouvindo a gente, quais recompensas você acha que poderia ter num mapa de desenvolvimento para que esse educador continue motivado a continuar tentando? Para mim, o que eu sempre penso é ter uma avaliação honesta e um feedback constante. Porque isso já é o princípio, né? Porque às vezes a gente trabalha muito tempo sem ter um feedback do gestor, por exemplo. E a gente não sabe se a gente está fazendo certo ou se a gente está fazendo errado. Quando a gente recebe a crítica, e aí críticas construtivas, eu acredito que sempre é melhor, né? Mesmo que seja uma crítica que seja de algo que precise melhorar, ela pode ser construtiva, mas um feedback constante. Então, a cada 6 meses ou a cada mês, né? Depende do fluxo, né? Na universidade, 6 meses é um prazo interessante. Mas esse feedback de, olha, você fez legal, essa aula foi legal, teve aluno que comentou. Às vezes os alunos comentam com os coordenadores e não é repassado para os professores, por exemplo. Isso é interessante, já é uma forma da gente continuar engajado. Professor é muito emocional, né? A gente precisa desse feedback. Para mim é o começo, né? Eu particularmente não sou tanto de brindes, né, e de coisas, mas lembrando que a escola tem professores diferentes, pessoas diferentes. Então pensar também em formas de agradar as pessoas. E não agradar por deixar mais feliz, porque uma pessoa feliz vai fazer o trabalho melhor, não, mas para ela crescer, né? Eu acho que trazendo esse gancho, a recompensa do gestor, vou trazer acho que um pouquinho do gestor aqui, é ter
mais alunos, né? Porque eu acho que isso reflete no desempenho, no desenvolvimento. Vou pegar um pouquinho do ensino médio, né? Tem um maior índice de aprovação no vestibular, tem maiores notas. E daí o que acontece? Isso gera maiores recompensas para a própria escola de ter mais alunos, de ter mais contatos, a família está satisfeita, não só satisfeita por notas, né, que a gente sabe, mas está satisfeita com o desempenho do aluno. Então, acho que para o gestor é ver que todo esse trabalho de desenvolvimento profissional do seu educador está valendo a pena. Não, eu estou investindo aqui tempo, formação e dinheiro, muitas vezes, né, para trazer um palestrante, para fazer alguma aula prática, ou até mesmo vou tirar aqui um dia ou a cada 15 dias para dar essa formação continuada, para olhar a cada setor, ensino médio, Fundo 1, e ver que esse resultado, ao final do ano ou a cada 6 meses, nossa, eu tive mais matrículas, eu tive mais famílias aqui presentes na escola. Eu acho que isso é um pouquinho do resultado que o gestor consegue ver na prática como positivo esse trabalho, né? E é uma cadeia, né? Uhum. Tá tudo encadeado, não é a recompensa do professor isolada do coordenador, do diretor, do gestor financeiro. A gente precisa encontrar como fazer o trabalho melhor em cada uma das áreas. E isso envolve as recompensas. Então, um professor que está na base, por exemplo, direto com o aluno, se ele não se sente à vontade para trabalhar em qualquer nível, se ele não se sente à vontade para trabalhar, o trabalho dele não vai ser interessante. Consequentemente, o aluno não vai achar legal, vai ter evasão, vai ter pai reclamando, o número de matrículas vai cair. Mas se a gente começa a melhorar essa condição, e não só a recompensa, mas a condição em sala de aula, a tecnologia que a gente usa, os recursos, a gente começa a melhorar também o resto, né? A gente vê muito relatos isolados, relato do gestor, relato do coordenador, do professor, mas é uma coisa só, né? Sim. Eu defendo que a gente tem que ver como um projeto, né? Exato. Um projeto de desenvolvimento. Sim, e com base até na minha experiência como coordenador e das escolas que a gente atende, e refletindo aqui com vocês, o que eu vejo de importante e a principal recompensa é se fazer presente. Então, não necessariamente um recurso financeiro, mas a Yas trouxe muito bem, acompanhar uma aula do professor, trazer um feedback construtivo, agradecer também pelo empenho daquela aula que ele fez, parabenizar sobre um projeto que ele fez. Existem tantos caminhos que a gente pode tomar que não é necessariamente financeiro. A Yas também trouxe outra parte muito bacana, que é a capacitação desses professores, o desenvolvimento profissional. Então, por que esse coordenador, esse diretor que está acompanhando, ele não possa fazer também uma formação? E às vezes essa formação não precisa necessariamente ser de tecnologia ou metodologias ativas. Pode ser sobre a visão da escola, sobre a cultura da escola e como que isso pode aparecer dentro de sala de aula. Então, a gente vê muito mais do que uma fórmula do sucesso, um conteúdo que, se você aplicar isso, vai dar certo. O desenvolvimento profissional, você tem que muito entender a equipe que você tem e o que você pode fazer com ela para motivar esses professores. Eu estou percebendo o seguinte, o tópico hoje é desenvolvimento profissional dos educadores. Só que a gente está falando muito pouco do momento de desenvolvimento, ou da maneira como ele acontece, né? A gente está falando muito mais sobre os tópicos, o porquê, o propósito, o reconhecimento. E aí, parando para refletir aqui com vocês, o desenvolvimento profissional ele é mais sobre o projeto do que sobre o momento? O que vocês acham? Eu acho que entra um pouquinho dos dois. A gente vai ter esse desenvolvimento do projeto como um todo, né? Vou pegar aqui o exemplo da tecnologia, mas pode ser outros. A gente tem esse desenvolvimento do projeto como um todo. A gente precisa apresentar para a escola, para a universidade. A gente precisa apresentar e fazer essas formações. Então, acho que entra essa parte de projetar aonde estamos, qual o caminho e para onde queremos chegar. Eu acho que isso é muito importante e de apresentar de uma maneira muito clara e transparente para a equipe docente, né? Para que não seja algo jogado. E eu acho que ao apresentar é trazer esse desenvolvimento profissional. Olha, nós temos essa visão, essa missão, esses são os nossos valores enquanto escola, nós desenvolvemos esse projeto e nós queremos contar com vocês e por isso nós estamos aqui entregando esse desenvolvimento profissional, porque é o que a gente acredita que vai ser melhor para nossa escola e o melhor também para vocês, né? Então, trabalhando... Se tivesse no Zoom, tinha colocado palminhas aqui, ó.
Então, eu acho que é um pouquinho dos dois, porque não são isolados. E eu acho que entra o que o Cacique falou. Mostrar que está interligado, né? Que o professor está interligado com o coordenador, que o coordenador está ligado com o orientador educacional, com o diretor, com a família, mostrar que é uma só rede. Então, acho que trazer essa transparência e eu acho que honestidade, e voltando um pouquinho que o Cacique também falou nessa nossa discussão, é que em alguns momentos a gente vai falar, olha, a gente tomou esse caminho, a gente está entendendo que a gente pode ir por B, não mais por A, né? Então, trazendo muita clareza e um caminhando junto com o outro, acho que eu não vejo de forma desassociada, não sei se o Cacique pensa diferente. Não, eu acredito completamente nisso, porque a gente estava discutindo no começo sobre a palavra treinamento, né? Se você vai e assiste uma palestra sobre como ganhar músculos, você já tá forte? Não tá, você precisa treinar, você precisa ir pra academia. E você não pode reservar um momento no mês para fazer academia e o resto dos dias continuar normal. Não adianta, tem que ser uma coisa constante. Acho que da mesma forma o treinamento ou o desenvolvimento do professor, ele não é um momento. O começo do ano a gente vai ter uma sessão de treinamento de professores, de reunião de planejamento. Ela precisa ser contínua. Aí a gente cai na questão de eu tenho só 20 horas, 40 horas na semana, dependendo do regime. Como é que eu encaixo isso? Porque outra coisa que a gente precisa pensar também é a nossa saúde mental. A gente tem, é um assunto que está muito em alta, graças a Deus, né? Que bom que tá em alta agora, porque a gente precisa pensar nisso. Não adianta a gente jogar treinamentos para fora do horário do trabalho também. Se a gente joga só isso, quantas horas a gente vai estar trabalhando de fato? Se isso é tido como trabalho, né? Então, encaixar o treinamento na nossa carga horária é importante. Aí entra a questão, a gente vai tirar alguma aula para isso? Eu vou tirar o professor de sala de aula para poder fazer um treinamento? Em alguns casos é possível, né? A gente remanejar, colocar um professor com uma aula a menos para que ele possa naquele momento ter um treinamento, ter uma atividade de desenvolvimento. Mas também pode ser feito treinamento na sala de aula. Eu acho isso muito interessante. Eu quero treinar, por exemplo, o uso do iPad na sala de aula. A melhor forma de treinar o uso do iPad na sala de aula é colocar um iPad na sala de aula. Eu posso não deixar o professor lá sozinho, posso ter uma pessoa acompanhando, por exemplo, especificamente para isso. Ele está sendo treinado, né? Ele está tendo atividade normal, mas está sendo treinado ao mesmo tempo. Então, o equilíbrio do treinamento é o mais importante. É ter momentos em que a gente está em grupo, discutindo e aprendendo, e os momentos também de prática. Isso é o desenvolvimento, né? E eu vou puxar um gancho que acho que faz muito sentido para a nossa discussão aqui, é que também a gestão, a liderança precisa entender que esse treinamento, esse desenvolvimento profissional é importante. Então, deixa eu aqui ter a empatia e ouvir, professor, você quer na sua aula do especialista, que você tem 50 minutos, é aula do inglês, é aula de música, você quer fazer esse treinamento aqui ou você prefere que a gente faça em conjunto numa HTPE, que é uma hora extra, né? A cada 15 dias, a cada mês. Então, como você prefere? Ou então, vamos fazer aqui essa semana ou durante esse mês na aula do especialista e no próximo mês a gente faz na prática com toda a turma. Então, acho a gestão precisa entender que é importante separar esse tempo, por mais que seja desafiador, e ouvir um pouco esse professor, porque às vezes esse professor não pode vir à noite, porque tem bebê recém-nascido. Ele tem que viver, né? Ele também. tem que viver, exato. Mas professor vive. Então, de trazer um pouquinho essa escuta ativa e trazendo essa quebra de como encaixar, sabe, nessa saúde mental que muitos professores a gente tem discutido, assim que a gente também está em outro fórum de discussão sobre a saúde mental dos educadores, dos professores. Então, acho que ter esse jogo de cintura, sabe? E olha como as coisas encaixam, né? Porque se a gente fala que treinamento é uma coisa em conjunto e também individual, a gente tem feito muito mais o individual, né? Que é largar o dispositivo na mão do professor, por exemplo, do que o conjunto. Mas o conjunto não precisa ser a palestra. A gente pode encaixar, por exemplo, com a necessidade de aulas interdisciplinares ou multidisciplinares, por exemplo. Se eu estou trabalhando junto com a Yasmin, a gente está aprendendo, a gente está trocando, né? Essa troca também é desenvolvimento. Acho que às vezes até mais profundo
fundo, porque a gente tá vendo que funcionou para Yasmin, talvez pode funcionar para mim ou não, mas deixa eu experimentar. Então, se eu tô fazendo uma aula, Yasmin dá aula de matemática, por exemplo, e eu de programação, vamos fazer uma aula juntos? Então, isso também pode ser o treinamento. Acho que cabe para a escola entender esses momentos, né? Entender os pares também, né? E formar pequenas comunidades, porque eu acho que quando a gente trabalha em comunidades, vai se fortalecendo. E a gente tem, por exemplo, eu sou professora de matemática, eu posso trabalhar com um professor de música, então vamos trabalhar em pares. Então o professor de música talvez vai usar o GarageBand para fazer, eu sei que é um pouquinho óbvio, mas vai fazer com a matemática, como que a gente vai associar isso e fazer essas conexões e esse trabalho interdisciplinar para mostrar que também não é isolado, a tecnologia não é isolada só nesse mundinho e só na sua disciplina, né? Então que pode trazer momentos muito ricos e isso também é o desenvolvimento profissional, né? De trazer essa oportunidade e essa clareza para os professores, porque para às vezes é assim, não, eu só tenho esse caminho que é a minha disciplina, né? De abrir essas possibilidades. E às vezes os pares mais improváveis vão gerar um desenvolvimento Sim. ainda mais interessante. Assim como os alunos também, né? Exato. A gente pensa às vezes que, programação e matemática, igual o exemplo que eu dei, né? Mas se eu colocasse programação e literatura, existe programação na literatura? Existe. Você acha que o pessoal constrói os versos com uma certa métrica? Olha a programação. Né? Eu já fiz aula de programação com educação física. Olha Não aí. vou dar spoiler, vou deixar para outro episódio, mas é possível com todas as disciplinas. Eu peguei o exemplo, a gente viu com um colega aí que ele fez a programação com a literatura, trouxe o exemplo do Cacique, e que a cada programação você mudava o final, então você ia escolhendo e construindo o seu final. É uma possibilidade, né? E olha o desenvolvimento do professor aí, né? Porque o Sim. professor deixou de fazer uma prática que ele faria no papel, que ele faria usando post-it na parede para construir os versos, por exemplo, começou a usar a tecnologia. Porque se inspirou em alguém que fez algo parecido, tentou trazer. Então, a inspiração é muito importante. A gente falou da recompensa, mas a inspiração também. A gente colocar focos de inspiração na escola fazem todo sentido. Por isso que, às vezes, a gente ressaltar o trabalho de um professor, por exemplo, é recompensa para ele, mas também inspiração para os outros, né? No mundo mais bonito, no mundo mais ideal, as pessoas todas aceitam como inspiração. Mas depende de como a gente apresenta, né? Eu queria falar também do impacto, porque você estava falando do verso, e a Yasmin trouxe muito bem sobre como a gente mede o resultado disso tudo, né? E aí o impacto eu vejo da seguinte maneira: façam versos na folha de papel ao maço. E aí o estudante faz, o professor recebe, corrige tudo e ele guarda numa gavetinha ou devolve para o estudante. Quando a gente faz isso com programação, com tecnologia, a gente pode colocar isso online. A gente pode fazer um livro digital, a gente pode fazer uma música inteira com versos cantados, com parceria com o professor de música. E o impacto é muito maior. E aí eu fico pensando aqui, o Yuri tem bastante conteúdo relacionado a como a gente mede esses resultados do projeto de tecnologia. Mas eu queria muito ouvir, não só o Yuri, mas também você, sobre como que a gente mede o sucesso do desenvolvimento profissional dos educadores. O Gui tocou num ponto importante, que é essa questão de ressignificar. Então, quando a gente consegue realizar uma formação de professores, pensando, por exemplo, no uso da tecnologia, é pensando em desenvolver a prática que ele já realiza de uma forma que dê para, por exemplo, romper as barreiras de sala de aula. Então, se é uma prática que está dando certo, isso é excelente. Como que a gente pode trazer ainda mais elementos? E o Gui trouxe um ponto muito legal, que é essa questão de, por exemplo, você poder desenvolver um trabalho e compartilhar com as famílias. Imagina que orgulho vai ser um pai, uma mãe de ver um trabalho que o filho fez ali, um poema, e às vezes nesse poema, com o apoio da tecnologia, pode ter o áudio do filho, né, contando sobre aquele poema, pode ser, por exemplo, um livro que vai ficar com as famílias, enfim, as possibilidades são infinitas, inclusive, né, de compartilhar com o mundo, ganhar prêmios, enfim, participar de fóruns, então isso que é muito bacana, e existem já dados que apoiam essa frente de o quanto que a tecnologia, ela aumenta esse repertório e apresenta resultados, então resultados que vão desde a educação básica, apoiando o processo, por exemplo,
exemplo, de alfabetização, com aplicativos que têm sons, tem, por exemplo, a escrita, que o aluno ele consegue ir com o dedinho ali, com a caneta e fazer uma determinada letra, até pensando, por exemplo, no novo ensino médio, que tem disciplinas mesmo que são correlacionadas com tecnologia, com programação, mas também disciplinas que são fora da grade de horário, como por exemplo, uma maker, né, que trabalha o físico com o digital, enfim, um caminho incrível. Mas também queria escutar a Yas sobre o que você pensa a respeito. Eu acho que esses resultados, Yuri, como você bem trouxe, são diversos, né? E como a gente consegue mensurá-los, vai dependendo também dessa faixa etária e daquilo que o professor espera. Porque a gente pode trabalhar pelas rubricas, né? Que daí o aluno sabe o que eu vou ser avaliado. E um ponto que a gente sempre se questiona, como avaliar, por exemplo, a criatividade, né? Porque a criatividade, assim, como se avalia? E existe a possibilidade, através dessas rubricas, você entender o que eu estou avaliando aqui, o que eu espero, o que você entende. E fazer esse processo, muitas vezes, é autorreflexivo para os estudantes, para que eles façam essa autoavaliação. Não, eu acho que eu poderia ter me dedicado mais, eu poderia ter usado outros recursos, eu fiz mais do mesmo. Então, acho que fazer esse processo é muito relacionado com a faixa etária, com o que se espera de mensurar esses resultados, não só a mesma maneira, não, a nota é 10. Tá, então vamos quebrar, entender o porquê a nota, entender o que a gente espera ao final desse bimestre, trimestre. A gente espera que esse aluno seja alfabetizado. Então, vamos ver que se a gente conseguiu alfabetizar, vamos ver se a gente conseguiu desenvolver mais a leitura, porque acho que um dos índices também que a gente tem em muitos relatórios que a gente vê da Apple, é o aumento do desenvolvimento da leitura através do uso do iPad. Então, a gente mensurou aqui, os nossos alunos liam 2 livros a cada bimestre. Então, a gente conseguiu 4. Nossa, então a gente tem um super ganho. A gente conseguiu 8. Então, por quê? Então, e fazendo essas mensurações e dados para trazer a educação não mais só subjetiva, né? E não só mais avaliativa, que eu acho que é muitas vezes punitiva, né, para a criança e para os estudantes, né? Falo muito na criança porque eu atuo mais com as crianças. E ela promove métodos não muito ativos, né? Que é decorar, por exemplo. Sim, e esse pensamento crítico e criativo, né? E eu acho que quando a gente pensa também em acessibilidade e inclusão de fato, porque você vai dar aquilo que ele precisa. Então, é a equidade que a gente está falando, a empatia, a equidade de que eu vou conseguir dar e promover aquele recurso para aquele aluno que se desenvolve mais através de uma criação de vídeo, que ele se desenvolve editando vídeo, nem aparecendo, porque ele não gosta de estar à frente. Então, por que não? Né? De dar o que cada um pode através da tecnologia, porque eu acho que isso que a gente acaba tendo a possibilidade de mensurar de diversas maneiras, e não só aqui a prova é essa folha, é o que você tem, você tirou 10, né? Então, trazer essas possibilidades. Indicadores diferentes para os grupos diferentes, né? O professor talvez fique um pouco mais no subjetivo na hora do indicador, né? Então, saber se ele teve uma melhora nas habilidades sociais, por exemplo, isso é muito subjetivo, mas a gente que está acompanhando, a gente consegue gerar esse indicador. Mas a gestão, às vezes, precisa de indicadores mais objetivos. Então, hoje em dia, a gente tem já métodos avaliativos, e aí a eficácia a gente discute também no outro, mas nacionais, por exemplo, como o Enem, o ENAD, que para a gestão são suficientes, às vezes, para poder garantir objetivamente uma melhora. Então eu tive tantos alunos com nota na categoria mais baixa do Enem. Agora, depois de incluir a tecnologia, a gente aumentou um pouco essa quantidade, subiu um pouco o nível. O ENAD, que avalia as universidades, como que isso modificou? Os prêmios, né? Então, um aluno que desenvolveu um aplicativo foi indicado por um concurso, foi premiado, por exemplo. Isso é um indicador mais objetivo, né? Que reforça, talvez, a parte mais de gestão, a parte mais operacional. Então, uma coisa leva a outra, né? A melhora na sala de aula, ele melhorou lá a parte subjetiva e foi melhorando os índices que a gente precisa para manter a escola enquanto empresa, digamos assim, né? Eu vou aproveitar e perguntar, então. Pelo que vocês estão me contando, vejam se é correto assumir que o sucesso do desenvolvimento profissional dos educadores, da estratégia que a gente desenha enquanto instituição para promover melhores educadores, um dos jeitos de medir, talvez o melhor jeito de medir, é o impacto em sala de aula?
Eu acredito que sim, não só na sala de aula, mas na comunidade, né? Muito isso da questão da acessibilidade que a gente estava conversando também. É, pensa a gente está num contexto muito diferente do que a gente viveu na sala de aula, né? E que os nossos pais viveram e que os nossos filhos vão viver em outro muito mais diferente. Mas como que a gente está trazendo o que a gente aprende para a comunidade, para mim é o que mais indica que a gente teve sucesso ou não. Se a gente tem a mesma comunidade dos nossos pais, está errado. Porque as mesmas formas de agir significa que a gente não desenvolveu, que a gente não evoluiu. A gente tem que mudar de alguma forma. Algumas vezes para melhor, outros para pior, mas mostram o desenvolvimento. Acho que essa evolução, esse movimento é a melhor forma de medir. Né? E aí pensando enquanto educador, né, que a evolução tá muito mais ligada. Eu vou pedir para alguém criar dentro dos podcasts palminhas. Eu vou pedir. A gente coloca no fundo um efeito. E Gui, eu acho que isso se conecta muito à fala que a Yas trouxe anteriormente sobre como medir esses resultados. E o primeiro passo para medir os resultados é você saber quais resultados que você quer medir. Porque, novamente, né, nós temos públicos diferenciados no mesmo projeto, na mesma comunidade escolar. Então, é muito importante que as métricas sejam diferentes, as rubricas sejam diferentes. E aí tem um grande trabalho que a gente tem que fazer de desenvolvimento profissional. E eu vou além, Yuri. Eu acho que é mostrar para o estudante o porquê daquilo, por que eu estou sendo avaliado, né? De a gente saber a rubrica, mas também saber apresentar para os estudantes, porque para fazer sentido, porque senão eles estão fazendo mais do mesmo. Estou fazendo porque eu preciso fazer, porque eu tenho que passar do trimestre, mas de apresentar para que eles tenham clareza. É a mesma coisa no nosso ambiente de trabalho. Yasmin, você precisa fazer isso, por isso, por isso, por isso. Talvez o seu chefe, a minha chefe, não vá apresentar todo o contexto por trás, mas ela traz uma clareza, o porquê eu tô fazendo isso. E quando você traz também para o estudante, eu acho que faz mais sentido e ele vai fazendo outras conexões, sabe? Que eu acho que a gente tem um pouquinho, é o que o Cacique falou, acho que é um pouquinho dessa evolução. Antes, essa é a nota, assim, é a prova. Trazer assim, você vai fazer isso, por isso, por isso, por isso. Trazendo clareza e conexão, sabe? Ter o objetivo, o critério, a métrica e a clareza, para que isso seja aberto para todo mundo, né? A gente cresceu num ambiente que a gente tirava 10, que a gente tirava 5 e pronto, acabou. O que que significa? Hoje a gente já tem métricas, rubricas que a gente consegue mostrar para os alunos, mas mostrar isso. A gente tende a separar a profissão de educador ou de professor das outras profissões, né? Sim. Acho que o emocional fala mais alto quando a gente separa, mas não é tão separado. Se em outras profissões tem um plano de carreira em que você consegue, através de certos critérios, mudar de um ambiente para o outro, o professor também. Seja no nosso desenvolvimento, seja no que a gente está passando para o aluno. O aluno também tem um plano de carreira, se a gente for pensar assim, né? Ele precisa cumprir os critérios para chegar lá. Então, eu acho que a gente observar emocionalmente só a profissão, a gente perde por isso, que é o que a gente mais faz, né? Mas quando a gente torna um pouco mais objetivo, a gente começa a pensar nesses pontos. Eu vou dizer o seguinte, passou muito rápido e a gente tá chegando já no final. E aí eu queria perguntar para vocês, 3 inclusive, que estiveram mais em sala de aula, né? Desenvolvimento profissional para vocês, durante a carreira de vocês, fez diferença? Atrevo a me dizer que me tornou quem eu sou hoje. Foi graças ao meu desenvolvimento profissional, a um time que olhou e falou, olha, você precisa se desenvolver na área de tecnologia, né? Então foi essa apresentação do desenvolvimento profissional que me torna quem eu sou hoje e que espero me tornar cada vez mais através desse desenvolvimento profissional. Não faz sentido, assim. Eu me vejo muito grata à oportunidade que tive do desenvolvimento profissional e por isso eu acredito tanto que precisa ser de forma contínua, né? Não só fez, como faz ainda, né? Porque no meu caso, eu entrei pro meio acadêmico logo depois da graduação, mestrado, doutorado, já tô dando aula. E eu fiz na engenharia, muito objetivo, muito exato. E o meu desenvolvimento profissional talvez seja o oposto do que a AIS tá fazendo. Eu tive treinamento na tecnologia, agora eu tenho treinamento nas habilidades de educação. Então, isso é constante, né? Cada podcast desse, cada encontro, cada summit, a gente vai evoluindo. E realmente molda quem a gente é. A gente conversa diferente nas rodinhas de amigos, né? Sim.
Eu concordo 1000% com a fala tanto da Yas quanto do Cacique, porque existe, né, até aquela fórmula de aprender, desaprender e reaprender. Então, para chegar nesse momento de educação que eu estou hoje, tem o passado que eu tive excelentes professores, excelentes gestores que tiveram essa paciência de ter um desenvolvimento profissional comigo, mas também tenho clareza que tem muito mais por vir. Então, as tecnologias estão mudando, novas metodologias ativas, novos multiversos, né? Então, para apoiar os nossos alunos. Então, eu sinto que essa questão de desenvolvimento profissional, ela precisa ser constante e sempre, porque afinal a gente está em constantes mudanças. Eu amei o papo de hoje e aí eu queria falar duas coisas. A primeira delas é que eu vou pedir pro Yuri fazer um resumo. O que que a gente leva hoje com a gente e falar que tem duas perguntas surpresas, uma para cada convidado, antes da gente encerrar. O que que a gente leva hoje, Yuri? Perfeito. Gui, ótima pergunta, porque a gente entende que o desenvolvimento profissional do professor ele começa muito mais do que a aquisição de uma nova tecnologia ou trazer um treinamento de uma pessoa que tem um repertório acadêmico grande, pode agregar sim para o processo. A gente entende que o principal é o contexto e a empatia de entender quais são as necessidades dos seus professores, ver como você pode premiar o bom rendimento de sala de aula, mas a premiação pode ser de diferentes movimentos, desde um acompanhamento de aula, desde demonstrar que você está do lado dele, e aí sim esse desenvolvimento profissional acontece, porque ele pode ser sim em um momento especial, com grandes grupos, e ali você passa um determinado recurso, porque isso em diversos momentos vai fazer sentido para o projeto pedagógico, mas também pode ser no acompanhamento diário, na conversa, de entender como a aula está desenvolvendo, quais são as dores dos professores e o que você pode melhorar, tanto para o lado da gestão, mas também do lado do desenvolvimento profissional do ser humano que está ali, que é o professor, para ele entender como ele pode passar ainda mais o repertório que ele tem, que ele estudou tanto, e o aluno aprender com um sorriso no rosto. Adorei. E eu gosto de lembrar também o seguinte, vocês mencionaram todos que é muito importante saber onde quer chegar. E é importante lembrar que um barco, independente do tamanho que ele tenha, se ele não tem destino, ele está à deriva, né? E a gente saber onde quer chegar é fundamental para que tudo isso que você falou aconteça. Adorei. E aí a pergunta surpresa agora. Vou começar com Yasmin. Ufa. Ai. Então vou começar com o Cacique, peraí. Vou começar com o Cacique então, mudei de ideia. Cacique, o que você diria pro Cacique que estava começando a carreira em educação, se você pudesse voltar e conversar com ele durante 10 minutinhos? Nossa, coitado. Você tem 20 minutos? Você tem tempo. Acho que eu diria que o principal é para ser mais atento ao redor, para pensar mais no que os outros estão fazendo ao seu redor, que você pode aprender com os outros e não só você tem a sua carreira e vai fundo. Aprende com os outros. Porque eu acho que algum tempo atrás era muito focado no meu desenvolvimento, mas está tudo muito relacionado, né? Legal, eu adorei a dica e eu acho que a dica é válida para muitos educadores de hoje, inclusive, né? Com Trocar certeza. mais. Adorei. E Yas, para você, o que te motivou num primeiro momento a trabalhar com educação? Eu sempre gostei de educação, eu só não sabia nomear que eu gostava de educação, né? Então, em trabalhos sociais, eu estive muito voltada a dar aula, em fazer, em estar ali perto. Então, eu acho que eu sempre tive esse contato. Eu fui para uma área totalmente diferente, comecei minha carreira numa área diferente e me vi voltando para a educação, porque eu não sabia nomear que era educação e que era a pedagogia, né, aqui, a educação, a pedagogia como um todo. Então, acho que teve um saber nomear primeiro o que era educação e o que eu, de fato, gostaria e queria fazer na vida adulta. Adorei, adorei. Bom, não sei se vocês querem deixar uma mensagem final, mas queria deixar vocês super à vontade agora. Eu acho que eu quero só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, que eu aprendo sempre. Tenho a oportunidade de estar aqui com pessoas maravilhosas que ensinam muito sobre educação, sobre empatia, sobre o ser humano e sobre o desenvolvimento pessoal e profissional de cada um. Então, acho que é uma oportunidade, um privilégio muito grande estar aqui com todos vocês. Muito obrigada. Eu adorei o nosso papo também. Eu acho que precisa acontecer sempre papos como esse para a gente poder sempre refletir, discutir o que está acontecendo e continuar evoluindo. Gostei muito, gente.
Da minha parte, espero que o professor que esteja assistindo do outro lado tenha agregado como agregou para mim, porque afinal a ideia desse papo é que seja reflexivo para que você entenda quais das práticas são pertinentes ao seu dia a dia e o que você pode buscar, porque afinal cada um sabe seu caminho e o importante como educador é sempre buscar esse desenvolvimento profissional, seja de um curso online, com o seu gestor, com trocar com outros professores, enfim, buscar o seu caminho para que você consiga sempre ir acompanhando as novas tendências e as novas perspectivas para apoiar os nossos alunos. E eu gostaria também de deixar uma última mensagem, que é não só agradecer a todos vocês que aceitaram o convite, Yasmin, Cacique, Yuri também por ter organizado todo o momento e o contexto do encontro, e também falar para o educador que existe um impacto real no trabalho do educador na ponta, né? No estudante, nos outros educadores. E saber o tamanho desse impacto ajuda a gente a entender o nosso compromisso enquanto cidadão, né? A gente forma todas as profissões enquanto educadores, essa é a verdade. E poucas vezes a gente se lembra disso, do impacto que a gente tem. Então eu gostei muito que vocês falaram de reconhecimento, falaram do processo, da estrutura. E eu acho que a mensagem que fica é: vale a pena o desenvolvimento profissional. Tem diferença no desenvolvimento do educador e, mais do que isso, tem um impacto no estudante que está lá do outro lado. E assim a gente encerra, então, o capítulo A Importância de Treinar Professores Continuamente. Esse foi mais um capítulo do SeJuntaCast. E aí, você que está ouvindo nas plataformas de streaming, assina o canal. A gente quer entender se a gente está fazendo uma diferença também para você, se esse conteúdo faz sentido. A gente está iniciando esse esforço e a maneira como a gente vai medir o resultado disso, inclusive, é se você gostou ou não, deixa os comentários, enfim. E para quem está assistindo nas plataformas de vídeo, ativa o sininho aí, se inscreve, deixa os comentários. A gente quer muito ouvir o que vocês estão pensando, as perguntas que vocês têm e trazer isso em capítulos futuros. Yasmin, obrigado. Cacique, obrigado. Obrigado também, Yuri. Estou muito feliz com a conversa de hoje. E assim a gente se despede. Um abraço, até mais. Tchau, tchau.